bem com vocês? A gente vai dar continuidade agora com a segunda lei da termodinâmica. A gente viu, né, a primeira lei, que é a conservação da energia, e a segunda lei é justamente a espontaneidade. Quando a máquina térmica não consegue realizar 100% de trabalho, com as trocas de calor, é devido justamente à segunda lei. Sempre parte da energia é perdida, é desperdiçada. Nem sempre é aproveitada 100% em uma máquina térmica. Viu? Corpos que estão em uma certa diferença de temperatura tende a trocar calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Não é à toa, né? O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Então, troca calor justamente com essa diferença de temperatura e no final das contas chega a atingir o equilíbrio térmico. Agora, será possível um corpo de temperatura? Será que é possível esse corpo de 20 graus Celsius transferir para um corpo de 200? A questão da segunda lei da termodinâmica, que não diz que o exemplo anterior é impossível de se acontecer. Mas o que é justamente essa segunda lei? Ela foi apresentada a partir dos estudos sobre máquinas térmicas feitos pelo físico e engenheiro Serge Kahn. Entretanto, ele não conseguiu ir muito além. E depois de muitos estudos, apareceu o Claus, que retomou os estudos de Kahn. E ele fez o quê? Ele elaborou a segunda lei da termodinâmica. Além disso, esta lei pode ser também aplicada às máquinas térmicas, tratado proposto por Kelvin Planck. O que diz o enunciado de Claus? Essa lei relaciona-se com a espontaneidade do fluxo de calor entre corpos, tá bom? E diz também o quê? Cadê? O calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Para ocorrer o contrário, é necessário realizar trabalho externo. Então, o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria, né? Não é à toa, quando há dois corpos, sempre passa energia do corpo quente para o corpo frio. Se haver o contrário, tem que existir o quê? Tem que realizar trabalho. E o Kevin Planck está anunciando esta relação com máquinas térmicas e a conversão de calor em trabalho. Ele implica que nenhuma máquina consegue, tá bom, gente? Ele implica que nenhuma máquina consegue converter 100% de calor em trabalho. Que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho, né? Nem sempre há essa energia, nem 100% dela é aproveitada. Parte dela é perdida em forma de trabalho. Máquinas térmicas. Máquinas térmicas são aplicações diretas da segunda lei em nosso dia a dia. Para facilitar o entendimento, imagine dois reservatórios, onde um possui uma alta temperatura e o outro baixa. E como sabemos, a máquina não converte integralmente calor em trabalho. Ela não converte integralmente, né? Logo, essa parte de calor não convertida em trabalho vai para o reservatório frio, né? Então, o que ela não converte, gente, o que ela não converte vai para a fonte fria. O que ela vai convertendo, né? Calor em trabalho vai para a fonte quente. E aquele que é perdida, como se diz, desperdiçada, vai para a fonte fria. O exemplo seria Maria Fumaça, uma antiga locomotiva a vapor. Ela converte o calor de vapor de água em trabalho e o calor não utilizado é lançado para a atmosfera, que é a fonte fria. Então é isso mesmo. Converte calor em trabalho
E o que não é aproveitado vai para a atmosfera, para a fonte fria. Aquela que não é aproveitada, aquela que é desperdiçada, né? Aquela que é perdida, ou seja, dissipada. Entropia. Klaus, em seu estudo, descobriu que a razão entre o calor trocado pelo sistema e sua temperatura não se alterava em processo reversível. Por esta razão, sempre aumentava em processo irreversível. Então, a temperatura não se altera em processo reversível e sim em processo irreversível. A isso ele deu o nome de entropia, medida de quanto o sistema está desorganizada, né, no processo final desse sistema. Em outras palavras, a entropia é a medida de uma parte da energia térmica que não é transformada em trabalho, sendo desperdiçada em forma de calor, sendo este calor uma energia desorganizada, né? É tipo, eu vou dar um exemplo aqui na energia elétrica, né? Numa lâmpada, a lâmpada ligada. Essa lâmpada ligada fica ligada no determinado tempo e ela fica quente. Por quê? Parte dessa energia foi perdida, desperdiçada em forma de calor. Lá na parte da eletricidade, isso é chamado efeito Joule. Não é isso? Aqui diz que essa energia foi desorganizada, né? Energia térmica, ela que não é transformada em trabalho, ela foi perdida, desorganizada, o que diz aqui na parte da entropia. Então, podemos representar a entropia da seguinte forma: variação da entropia, ΔS, é igual a calor, que é a quantidade de calor sobre a temperatura. Essa temperatura bem aqui tem que ser em Kelvin, né? Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformação termodinâmica de um gás ideal. Ele é composto por duas transformações isotérmica e duas transformações adiabática. O que acontece nessa relação? Pressão em função do volume. O gás sofre uma transformação isotérmica, não é isso? Uma transformação isotérmica. Ela se expande e absorve a quantidade de calor de uma fonte quente a temperatura 1. Após essa transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática. Ela não troca calor com o meio. Mas quando ela se expande, sua temperatura cai para o valor temperatura 2. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica, tá bem aqui? Uma compressão isotérmica. E libera a quantidade de calor para a fonte fria na temperatura T2. Mas em seguida, esse gás sofre a compressão já adiabática. Ele sofria a compressão isotérmica, agora está sofrendo uma compressão adiabática. Não é isso? Que ela retorna, que é finalmente, ela está retornando à condição inicial, após sofrer essa compressão. A grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir. O que diz esse teorema? Que nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, ou pode ser fonte quente, fonte fria, as temperaturas T1 e T2 podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot, operando estas mesmas fontes, né? Eta, que é o rendimento, eta é igual a 1 menos T2 sobre T1. T2 é a temperatura da fonte fria. Esse T1 é a quente. Então, 1 menos
temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas têm que ser em Kelvin. Aqui um exemplo. Um motor de carro cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus Celsius apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin na fonte quente, então ele deu da fonte fria, né? Isso, a temperatura de 7, e está querendo da fonte quente, a fim de aumentar seu rendimento para 50%. Então, primeiramente, a gente vai ter que transformar o grau Celsius em Kelvin, é só somar com 273, que deu 280 Kelvin. Fórmula, rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que T2 é a fria, T1 é a quente. É que justamente está querendo a temperatura na fonte quente. Então, gente, é só dividir por 100, viu? 30%, que dá 0,3, é igual a 1 menos o T2, que é a fonte fria, 280, sobre T1, que é a fonte quente. 280 sobre T1 é igual a 1 menos 0,3. 280 sobre T1 é igual a 0,7. Que T1 é igual a 0,7 dividido por 280, que dá 400 Kelvin. Para o rendimento de 30%, só porque agora ele quer o rendimento também para 50%. Então, o rendimento é 1, então aqui é só o rendimento, né? Isso, a temperatura T1 para a fonte fria. 1 menos T2 sobre T1, então para o rendimento 0,5 é só fazer da mesma forma que foi feito de 30%. 0,5 é igual a 1 menos 280 sobre T1. 280 sobre T1 é igual a 1 menos 0,5, que dá 560 Kelvin. A variação de temperatura, né? Porque quer saber a variação de temperatura, tá aqui. T1 é 560. Então, a variação de temperatura da fonte quente necessária para que o rendimento aumente de 30 para 50 é de 160 Kelvin. Não é isso? Que é os 400 menos 560. Aqui engolimos 5, viu? 400 menos 560, ou 560 menos 400, dá 160 Kelvin. E é isso, pessoas. Vocês leiam o livro de vocês, que tem muito mais coisa. E eu não terminei aqui não, sabe? Eu não terminei. Vou continuar com nossas videoaulas. Faça a síntese do livro, para depois a gente fazer as questões, viu? Desse livro, sobre esse conteúdo. Beijo, obrigada. Qualquer dúvida lá no portal. Depois a gente marca a nossa aula online. Beijo, beijo.